imagina que as pessoas te veem. Quando eu comecei a estudar sobre isso, e aí, eh, eu entendi, assim, uma certa linguagem com os meus filhos que eu deveria ter através desse estudo. Uhum. Eles, os psicólogos explicam que a partir de mais ou menos uns 9 meses de idade, a criança em testes, ela se reconhece no espelho. Uhum. Até Sim. então ela vai olhar, não sabe o que é aquilo, mas em algum momento ela se reconhece, mais ou menos uns 9 meses, e um dos testes que eles faziam era pra pegar a criança, colocar na frente do espelho e riscar com batom a testa, por exemplo, assim. Aham. Então eles perceberam que mais ou menos com 9 meses a criança olhava e fazia assim, ou Já seja, ela se reconhece, ela sim. vê que tem alguma coisa que não é dela, Aham. que tá ali. Mas o que é importante a gente falar? A gente vai construindo a nossa autoimagem através das outras pessoas desde pequeno. E eu já vou Justamente. explicar por que mudou a Exatamente. forma de eu falar com os meus filhos e com qualquer outra criança. Quando a gente fala assim: "Ah, você tá crescendo, tá com o nariz do seu pai. Ah, você tem os olhos da sua mãe. Ah, esse daí teu cabelo é a cara de não sei de quem". Ser parecido não é nenhum problema, porque realmente é Sim. fato. Sim. Mas quando você começa a colocar que na pessoa só tem característica dos outros, ela também tem uma certa dificuldade de se compreender e de se aceitar. Sim. E eu comecei a mudar isso, de ficar: "Ah, mas esse teu cabelo é não sei de quem, mas esse", né, e de falar com os meus Aham. filhos. Isso é muito importante, que como a gente vai começando a construir uma imagem baseado no que os outros dizem sobre nós, Sim. se nós não estudarmos a nós mesmos, não trabalharmos o autoconhecimento, a gente fica em função do que os outros pensam. Aí que a gente começa a focar mais no que os outros vão pensar de mim, por quê? Porque é o que falam sobre Que falam. as minhas características, sobre mim, da Sim. personalidade. Então eu acho legal quando uma pessoa te mostra como ela te vê, tem um choque também de: "Será que é assim que eu me vejo?". Sim. E às vezes essa questão da mulher ter isso tem, né, toda uma questão de padrão de beleza, que a gente fala tanto, da mulher não se enxergar, é justamente porque ela talvez fique ali com uma expectativa que ela idealiza sobre ela, das pessoas veem, ela também não se reconhece, Sim. Sim. né, assim, Sim. não todas, obviamente, né. Sim. Como eu disse, existe uma explicação, né, por conta de todo o bombardeio que a gente tem na mídia, na sociedade, com relação a padrão de beleza. Eu sempre falo assim: o padrão de beleza, ele foi feito para você nunca chegar nele, na verdade, entendeu? É verdade, Porque assim, o porque, dia que né? você conseguir fazer aquela sobrancelha bem desenhada e quadrada, vai mudar, minha amiga, não vai continuar o mesmo. O dia que você conseguir o corpo dos anos 2000, que era o corpo da Britney Spears, né, aquela cintura mais larga, fina, super magra, vai mudar o estilo, vão usar Sim. a cintura alta, vão valorizar mais o quadril, e Verdade. por aí vai. Agora, inclusive, tá voltando o estilo anos 2000, que as mulheres mais magras, cintura baixa, então Sim. não adianta. Quando é que Não. você vai se encontrar em quem você realmente é, sendo que o tempo todo o padrão do que é legal, é bonito, está sendo mudado? Então eu acredito muito que a mulher tem essa dificuldade, não sou especialista nisso, obviamente estou falando de como eu interpreto tudo isso, né? Uhum. Uhum. Justamente pelo fato de dificuldade de se autoconhecer. Enquanto você vai lá Sim. e coloca quem ela realmente é e talvez dá uma forçada, né, na caricatura, nos traços que chamam mais Sim, atenção, ela sim. não aceita, porque hoje em dia tem mulher que não aceita fazer nem vídeo sem Filtro. Sem filtro. filtro. A Pois gente teve já é, a pessoas que estiveram maioria, aqui e né? não queriam gravar, ou que até gravaram, mas que falavam assim: "Ai, que estranho, não tô me reconhecendo, porque eu tô fazendo tanto vídeo com filtro, Filtro. que eu olhando eu mesma não gostei". E talvez seja esse reflexo no Sim. desenho, Sim. né. Tanto Sim. tanto assim que uma isso acontece com muita frequência. É a mulher sentar para ser desenhada, ela: "Ai, me melhore, não vai me Desenhe o fazer meu nariz pequeno. desenho meu nariz Tipo, não A é pequeno, testa, não me não faz não com faça a minha ruga", testa sabe. grande. E geralmente é assim. Sim. Geralmente, a Me maioria emagrece, as me pessoas emagrece. assim, Mas ela não é, daí o que que vai fazer, né. não, Não, mas às não, vezes, né, e às a vezes pessoa é perfeita às e a pessoa vezes senta ali na tua Sim, às vezes nem frente é tudo aquilo que ela tá sim, falando. sim, justamente pois é, Uma distorção de imagem, né. Eu brinco, esses total. dias eu falei no nosso grupo, o pessoal estava fazendo os cortes do podcast, né, aí o Fabrício já entendeu isso, o Fabrício já não faz essas coisas. Porque aqui, ó, eu tô falando o tempo inteiro, assim, fazendo assim, tô fazendo papada, tô o tempo todo, né. Aí, claro, o que que eu penso? Que ele vai escolher, uma hora que eu estiver falando assim, ele vai fazer esse print e vai colocar como a capa do vídeo, né. Ó, ele já entendeu isso, então ele vai pegar o quê? O melhor ângulo, vai mudar quem eu Pode sou. fazer isso com a gente também. Tá liberado, viu. Eu Por favor. Aí os meninos começaram a fazer os cortes, vão assistir esse episódio, porque eles vão fazer o corte desse episódio, né. aham. Aí saía, tipo assim, uma cara minha meio muito bochechuda, assim, porque provavelmente era um ângulo não muito legal meu. E aí eu brinquei com eles, eu falei: "Gente, pelo amor, me deixem bonita, me melhorem aí", nesse sentido, né. Por quê? Sim, Eu já nem sim. brinco com o Fabrício, porque ele tem todas as ele pode pegar qualquer ângulo, né, Sim, que ele tiver.
Porque eu vou fazer várias expressões aqui. Então, o que eu sempre brinco é pega a melhor expressão. Na hora que eu dou uma esticadinha aqui, ó, o Sim. pescoço fica fino e tal, você dá um print nessa. Mas é justamente, a gente não quer olhar para aquilo que a gente não gosta, né? Tem essa Exatamente. dificuldade, ó. Mais uma coisa engraçada, recentemente eu fui visitar minha família e minha sobrinha é muito parecida comigo. Mas Aham. ela tem rosto de bebê, bochechinha cheia, né? O queixinho aqui mais redondinho e tal. Aham. Aí eu dei risada, porque eu postei, aí alguém falou assim: Meu Deus, ela é muito parecida com você. Até o rostinho dela é igualzinho o teu. Daí eu brinquei com a minha família ontem, né? Eu falei, gente, tudo bem que eu dei uma engordada, o meu rosto aumentou. Mas não é ela que tá parecida comigo, sou mais eu que tô parecida com ela, com o rosto. Já entendi o porquê do rostinho dela ser igual. Porque de fato eu tô com o rostinho mais cheio. E aí a gente riu, porque é justamente isso. Você não quer olhar aquilo. Você tem, mas você quer fugir da Sim. realidade. Acho que essa é a palavra. Fugir da Sim. realidade, seguindo pro padrão. Do rosto mais fino, e por aí vai, né? Sim. E- E e- assim, e ali na internet, você não pode se basear pela internet, gente, porque assim, é maquiagem, muita maquiagem, é Photoshop, É, é filtro. Realmente, a mulherada ali na internet fica perfeita. Tem o corpo fica. perfeito, o cabelo Fica. perfeito, o rosto perfeito, mas não é assim. Não E se você e aí o desenho é pior ainda, porque se você fizer ele fugindo das características principais, não E é é outra aquilo. pessoa. Tem que seguir. Tanto para você ter ideia, que até quando, né, a pessoa diz isso, senta ali para fazer, eu começo a desenhar ela e eu vou fazer o que eu tô vendo, né? Só que eu tento, assim, eu não sou de ficar demarcando muito, né, deixar muita Sim. marca de expressão nem nada. Quando a pessoa pega o desenho, ela olha e pensa: "Meu Deus, sou eu". Ainda olha assim: "Eu sou Nossa, bonita que assim?". bonita que você me Sim. deixou. A pessoa ainda fica, sabe, às vezes a pessoa para pra pensar, daí eu fico esperando assim, tomara que passe um convidado e diga: "Nossa, que legal que ficou igualzinho você", né, pra Sim. confirmar ainda Mas pra é que você pessoa. valoriza o que você vê que ela também valoriza, né? Sim. O que ela tem que ela gosta mais, ela vai falar, Sim. como tem isso de ser da conversa. Tem tudo a ver. Eu falo quando eu ia cortar o cabelo, eu gostava do cabeleireiro que eu corto, né? Aham. Porque não era só chegar lá no horário marcado, ele tem ali uns 20 minutos antes que ele já coloca, que ele vai conversar com você, entender que momento que você tá, Aham. né? Eu tive momentos Claro. da minha vida que eu precisava de mais força, mais empoderamento. Então eu raspei o cabelo, cortei de um jeito, e aí às vezes eu levava uma referência, falava, tem uma referência? Eu mostrava ali. Entendi, Cláudio. E aí ele batia um papo, né, pra entender que Aham. momento de vida estava. E daí ele mostrava a referência e ele entendia. Agora eu vou colocar a tua personalidade. Não vai ser o mesmo corte. É o Uhum. que você me trouxe Uhum. aqui. E aí Sim. terminava, eu amava. Às vezes eu ia com uma expectativa e saía amando muito mais, Gostando assim. mais do que a Gostando expectativa mais, que levou. exatamente. Você vê. E então é isso, assim. Eu acho que essa é a questão do se autoconhecer. E o Sim. mais Uhum. legal que tem que ter a gente tem algumas obras que eu queria que você mostrasse, aproveitar que a nossa Sim. produção já tá mostrando, é muito eficiente.